Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amém? Que Deus venha vos abençoar, que Deus venha engrandecer a vida dos irmãos em glória e que hoje venha a ser uma live de ministração tão abençoada quanto as outras, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a todos que estão acompanhando, os que estão tendo a possibilidade de acompanhar e os que não estão tendo, estão assistindo logo após, não estão conseguindo acompanhar ao vivo. Que Deus abençoe da mesma maneira. Temos tido algumas repercussões e alguns retornos, né, de irmãos que estão assistindo depois, irmãos até que nós não conhecemos pessoalmente, mas tem nos acompanhado aí e tem nos abençoado com a tua presença na live. Repetindo que a audiência que você tem dado não é para mim, mas sim para a palavra de Deus. Então permaneça, não só nessa live, mas em muitas outras que acredito você venha estar acompanhando também. Não pregamos por uma placa, mas pregamos o reino de Deus e propagamos o evangelho de Cristo, que são as boas novas dele. Bem, vamos, como de costume, ouvir os hinos e assim, logo após esses 3 hinos, estar aí meditando num contexto bíblico para uma breve reflexão da palavra de Deus. Bem, a paz do Senhor Jesus, irmã Elizabeth, que Deus abençoe a senhora pela presença em nome de Jesus. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Está muito perto.
te adorar, Senhor, até tocar o céu, até tocar o céu. Graças a Deus. Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando aí, irmão Eduardo, irmã Gabriela, quem mais está aqui? Camila. Eita, tá pequenininha ali. Vai dando um amém aí que eu vou vendo quem tá. Tá difícil de ver aqui. Mas a paz do Senhor a todos que estão aí presentes. Tá bom? Deus abençoe todos. Vamos ouvir mais 2 hinos aí e daqui a pouco nós já damos início à palavra, tá bom? Tamires, Deus abençoe em nome de Jesus. Camila, eu já falei. Ai, caramba, tá difícil aqui. Mas depois os irmãos vão dando um amém, aí a gente vai vendo quem tá aí, tá bom? Deus abençoe. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.
tratar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Onde houver depressão, síndrome, pânico, automutilação, desejo suicida, em nome de Jesus o Nazareno, estou repreendendo agora. Cheiro de suicídio, cheiro de morte, chega, o céu te alcança agora, o céu te sara, o céu te liberta, em nome de Jesus. O exército precisa de você. Vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos que já têm aí se aglomerado sem o perigo do corona. Muito bom. Ouvi mais um hino, irmãos, e logo após esse hino nós já vamos para a palavra, tá bom? Adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique os anjos Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua hoje manda o seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isto é incrível.
isto é coisa pra Deus. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute que eu vou te cair. Este velório chegou ao fim. Ele não sei que está à beira deste tanque. Tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Pra ninguém dizer está incrível. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Pra ninguém dizer está incrível. Isto é coisa pra Deus. 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 Muito bom. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos à palavra como prometido. Hoje nós vamos meditar aí de certa forma até no contexto um pouco mais teológico, mas sem sair da espiritualidade, é claro, porque temos várias classes de pessoas que estão assistindo. Tem irmãos que gostam de uma pregação totalmente literária e espiritual. Tem irmãos que gostam de uma pitadinha de estudo de teologia. A gente tenta e procura alcançar todos os públicos aí. E tem pessoas também que são leitores ou apenas ouvintes da palavra. Então, sem inferiorizar ninguém, né? Não dando também para agradar a todos, mas tentando atingir várias direções aí, nós trouxemos uma meditação hoje no Salmo de número 133. A palavra em si, o texto tem apenas 3 versículos, mas ele é muito rico. O que nós vamos meditar hoje não é um terço do que verdadeiramente esse salmo tem para nos oferecer. Mas na verdade esse salmo tem para nos oferecer infinitas bênçãos, infinitas lições. Enfim, eu tenho certeza que o que Deus quer falar conosco através desses salmos não seria possível em 1 hora, enfim, em toda essa vida. Porque o Espírito de Deus e o próprio Deus em si, ele é infinitamente mais. Mas vamos tentar aqui meditar, né, dentro do que nós temos aqui em mãos, para ver o que Deus tem para nos ensinar através dessa palavra, tá bom? Salmo 133, salmo conhecidíssimo da grande maioria, talvez de alguns não, mas quem não conhece vai passar a conhecer agora. Que Deus venha nos abençoar nesse momento. Bom, já conversei um pouquinho sobre a questão desse tipo de salmo, mas no decorrer aqui da reflexão nós vamos conversando mais, tá bom? Salmo 133 diz o seguinte, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bem, esse foi aí o Salmo 133, seus 3 versículos, aonde nós vamos aí estar fazendo aí acredito que uma breve reflexão sobre esse salmo aí. E como eu já havia dito uma certa vez em uma das outras lives, que os salmos do 120 ao 134, que são 15 salmos aí, são chamados cânticos de romagens, né? No texto fala cântico dos degraus, cânticos de Davi, né? Ou cântico dos peregrinos, né? Eram chamados assim por causa da peregrinação até Jerusalém. E esses 15 salmos, do 120 ao 134, eram cânticos. Eu lembro que eu fiz uma observação quando citei a respeito dos salmos de romagem, que romagem vem de romaria, né? Então há muita crítica, né, de pessoas pouco instruídas em relação às romarias. Romarias é uma peregrinação, é uma caminhada. Há uma crítica de muitos cristãos evangélicos aos irmãos católicos por não compreenderem o significado. Então nós, os cristãos, né, na verdade não nós, mas na verdade deixa eu corrigir, nós também, porque hoje nós temos aí a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é uma peregrinação, uma breve peregrinação, que anualmente está sendo feita pelos cristãos aí pelas principais ruas da cidade de São Paulo. Não era diferente do povo dos hebreus da época, e não é diferente dos nossos irmãos católicos, que todos os anos fazem as suas festas também, em prol da fé a qual eles professam em Cristo, e nos santos a qual eles professam a fé deles. Então, essa peregrinação, essa romagem, nada mais é do que uma romaria. Romagem e romaria é a mesma coisa. Nós também não passamos de romeiros, pois estamos na terra. Aí você pode dizer assim: eu não vou para a Marcha para Jesus, eu não faço caminhada com a Igreja Católica, eu não faço caminhada com os de Jerusalém. Tudo bem, mas se você professa ser um cristão, você faz uma caminhada e uma peregrinação aqui na terra, pois Paulo diz que nós somos peregrinos aqui na terra. Então você é um romeiro também. Desculpa aí, mas você não passa de um romeiro, tá bom? Seja bem-vindo. Estamos, em uma romaria, em uma peregrinação para o céu. Então, todos os dias estamos peregrinando aí para a glória do Senhor. Então, Salmos 120, perdamos, é o fadiga. Os Salmos 120 ao 134 são chamados cânticos de romagens, salmos de romagens, né? Cânticos porque são canções, os salmos são canções, né? Cântico dos degraus ou dos peregrinos, ou cânticos de peregrinação. E estes salmos de sabedoria que celebra as alegrias da harmonia fraternal entre os irmãos ali, que é um pouquinho do que nós vamos falar aí nessa live, né? A presença desse salmo entre os chamados cânticos de romagem, para essa introdução aqui, deve-se ao fato de que ele reflete as alegrias de uma boa sociedade. Pelo menos deveria ser isso. Governada por um bom governo, o qual existiria idealmente na Israel restaurada, após o cativeiro babilônico. Ou como a Jerusalém que os peregrinos encontravam ao dirigir-se para lá 3 vezes por ano para as 3 grandes festividades anuais, que são as seguintes:
Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos, fazendo uma observação aqui relacionada a Pentecostes. Pentecostes é simplesmente o nome de uma festa lá de Jerusalém, lá do Oriente Médio. Festa de Pentecostes. Digo isso porque, em virtude do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ter ocorrido a efusão, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, né? Diz respeito aí à questão do povo pentecostal. Mas isso fica para uma outra mensagem. Mas é só para frisar que muita coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vamos seguir. Então, simbolizando aí a festa da Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos, que requeriam a presença de todos os varões hebreus. E a lei de Moisés, em Deuteronômio 16, no versículo 16 e 17, diz o seguinte, para confirmar esse relato, que 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Então o texto fala para não aparecer vazio, de mãos vazias. Hoje esse texto é muito usado na questão de dízimos e ofertas. Não digo nem na questão de dízimos, porque o dízimo é uma outra questão. Digo na questão da oferta, porque o caso ali era oferta. Então, hoje é muito usado esse texto em algumas denominações para fazer a introdução ao ofertório. Mas a oferta era naquela época e ainda é nos dias de hoje voluntária. A questão de se achegar, né, no caso ali da festa, realmente eles chegavam com presente, com dinheiro ou qualquer outra coisa que fosse segundo a lei. E nos dias de hoje, como é que seria essa questão de se achegar à casa do Senhor, ou se chegar, até mesmo usando o termo, se achegar ao Senhor? Porque para se achegar ao Senhor, se achegar a Deus, não é necessariamente obrigatório eu ir à casa de Deus para isso. Não estou dizendo que eu não devo ir à igreja, não é isso. Eu estou dizendo que para se achegar a Deus, eu me achego a Ele em oração, em espírito e em verdade. E para isso, seria muito bom ir até a casa dele, porque está relatado nos evangelhos que a casa dele seria chamada casa de oração. Então é um lugar propício para que nós nos acheguemos a Ele, dobremos os nossos joelhos para buscar a tua gloriosa e doce presença. Mas dentro da nossa casa também é possível. Mas seria bom ter por regra de fé em nossas vidas estar na casa de Deus. Isso também tem muito a ver com esta palavra que nós estamos lendo aqui. Porque o texto em si, no Salmo 133, em resumo, ele deixa bem claro que na comunhão, nessa reunião de irmãos, não que essa reunião não possa ser feita na minha casa, não pode ser feito um culto no meu lar, em um galpão, em um quintal, em uma praça, independente. Uma reunião de pessoas é uma assembleia, uma reunião, um congregar de pessoas. Mas essa comunhão onde Deus ordena a bênção está além de uma reunião de pessoas. Por exemplo, talvez você esteja sozinho em casa, assistindo essa live nesse momento, mas pode ser que você esteja em 2 ou mais pessoas, não importa. Mesmo que esteja em 2 pessoas, isso já é uma congregação, é um ajuntamento de pessoas. Mas quando a palavra nos ensina que na comunhão Deus dá uma ordem, Ele ordena, Ele decreta a bênção, a vitória sobre a vida da igreja, não é simplesmente de estar 2 ou mais pessoas reunidas. O texto nos diz nos evangelhos, segundo Cristo, que onde estiverem 2 pessoas ou mais reunidas no nome dEle, Ele se faz presente no meio. E o Salmo 133 acrescenta
a essa fala de Cristo, nos ensinando que nesta comunhão ele ordena a bênção. Comunhão é diferente de reunião. Comunhão é diferente de estar junto. Eu posso estar junto de alguém, mas não ter comunhão com aquela pessoa. Ter comunhão é se associar mediante a esta fé que nós estamos professando aqui, segundo o Salmo 133. Você pode estar reunido aí com a tua família, mas de repente um não está olhando no rosto do outro, não está na comunhão que deveria estar. Comunhão é diferente. A comunhão nos traz afinidade. A reunião não. Reunião pode ser uma reunião do seu serviço, pode ser uma reunião, qualquer outro tipo de reunião que se reúne muitas pessoas. Fazer uma ficha no emprego, onde dentro de uma sala, há não só você como candidato, mas muitos outros, é uma reunião de pessoas. E não é porque é uma reunião ali que você tem comunhão com aquelas pessoas que estão ali. Então há uma grande diferença em reunião e comunhão. A comunhão traz o afeto e a afinidade. É o que Cristo quer da igreja dele. A tua casa está em comunhão? Essa pergunta eu deixo a interrogação para que eu e você venhamos meditar nisso, em nome de Jesus Cristo. Então esse texto aí mostra isso. E não era perfeitamente cumprida quando Israel estava crescendo. E a multidão dos israelitas ainda tinha um longo caminho para viajar por caminhos perigosos. Agora imagine você trafegar um longo caminho junto com uma multidão, ou juntamente vocês aí da sua casa. E durante alguns anos caminharem juntos, mas não em comunhão. Lembrando, estar junto não significa estar em comunhão. Então é necessário pensar nisso aí. A solidariedade familiar era uma grande preocupação em Israel. Todas as famílias recebiam sua herança na terra prometida. E a família era a unidade básica da sociedade. Então, no clã, os irmãos na família, como diz o versículo 1, segundo se esperava, viveriam em harmonia uns com os outros, e nisso residia a força da nação, na comunhão. A solidariedade garantia a preservação da cultura e da religião. O culto havia sido centralizado em Jerusalém, e as festas anuais ajudavam a conservar o espírito nacionalista nos campos da política e da fé religiosa. O exílio babilônico impuseram um ponto de vista mais universalista, e também devemos pensar no comércio que florescia no Oriente. Os hebreus sempre corriam o perigo de perder sua posição distintiva entre as nações. Então vamos ver aí como Israel seria distintiva através da possessão e da prática da lei em Deuteronômio 4, versículo do 4 ao 8. O que seria Israel perder relacionado aos outros essa distintividade, essa identidade, essa visão de povo santo? Vamos entender pelo texto aí. Era um perigo, porque vamos dar uma ênfase aí nesse texto, mas logo após eu vou fazer uma observação no capítulo 12 de Hebreus também. Não está aqui no nosso cronograma, mas nos veio à memória agora. Deuteronômio 4, versículo do 4 ao 8, diz o seguinte: porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, leis, como me mandou o Senhor. Isso quem está dizendo aí é Moisés. Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo
é gente sábia e inteligente. Presta atenção. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. O que o texto está dizendo aqui? Que nós, como diz o versículo 1 aí, porém vós que vos chegaste ao Senhor, nós, o que nos denominamos crentes, o povo de Deus. Então nós que nos achegamos a Deus, estamos, aí eu friso lá Hebreus capítulo 12, nós que estamos rodeados, cercados de uma multidão muito grande de testemunhas. Está falando aí que nós temos que nos comportar de uma maneira, nós temos que guardar esses mandamentos, essa palavra, ao ponto deles nos observar e falar, olha aí que negócio maravilhoso, só este povo é gente sábia e inteligente. Olha que negócio tremendo. Porque que gente há tão grande como os crentes, é o que está falando o texto. O povo dizendo, na verdade, o que Moisés está dizendo aqui, segundo a vontade de Deus, é que o nosso comportamento tem que estar de tal maneira que as pessoas que não são crentes têm que dizer isso dos crentes. Que povo há tão inteligente que, olha aqui, e vou ler o último versículo. E que gente há tão grande que tenha estatutos, que tenha leis e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então, essa lei automaticamente tem que se refletir através de nós. Por quê? Porque a boa árvore, ela é conhecida pelos frutos. Pai do Senhor Carlos, tá tentando ver a live lá do grupo e não consegui, hein? Depois me manda uma mensagem e me explica como é que eu faço, amém? Então, olha a visão das pessoas em relação aos crentes, segundo Deus quer. Então, é uma análise própria, Você jovem, você irmã, você irmão, você é de Deus. Se por acaso algo te impulsiona a vir, quem não está em Cristo ainda, algo te impulsiona a vir, e essa multidão ao seu redor fica com aquela conversinha de, mas seus parentes ou isso, mesmo que você não tenha parente ou família, acredito que dificilmente hoje, dentro de uma família, dentro de uma casa ou fora, um parente não é crente. Se você sente esse impulsionar na tua vida para seguir este caminho, não é por força nem violência, perdão, é pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus tem falado na tua alma, eu me recordo que quando estava prestes, eu contei algumas coisas que aconteceu comigo, quando estava prestes a vir para Jesus, muitas eu não contei, porque tem coisas que se conta só no pessoal, né? Mas um fato me ocorreu agora, me veio à memória. Parece tão simples o que eu vou falar, mas o peso do que aconteceu ali, para mim, foi tão fundamental na minha vida, que me faz estar diante dessa câmera hoje, olhando para você e ministrando sobre a tua vida. Foi um dos detalhes de como Cristo me trouxe. E há uma importância, por mais simples que seja, porque me fez estar aqui hoje. E uma certa vez, eu ali morando ainda na Coab, Juscelino, lembro que na época nós frequentávamos ainda a videolocadora. E foi eu e um amigo pegar um filme, e era noite. A minha esposa já estava indo à igreja, eu ainda não, ela orando, meu pai, a casa dele orando por mim, muitas outras pessoas buscando pela minha vida.
E isso já faz uma diferença tremenda na vida espiritual de uma pessoa. Porque a pessoa que está fora do caminho de Jesus, ela não tem noção do reboliço que está a vida dela. Mas as pessoas que estão buscando por ela sabem disso. E muitas vezes as pessoas que estão buscando em oração pela vida dessa pessoa não falam mais nada, porque há um tempo que não se fala mais nada. As palavras não fazem efeito mais. A desobediência, os comichões nos ouvidos dessa pessoa já está de um jeito que ela não dá mais ouvidos. Só uma ação sobrenatural de Deus para trazer ela. E Deus resolveu fazer algo naquela noite tão sobrenatural, mas de forma tão simples, que foi um dos últimos passos que eu dei no mundo. Saindo da locadora, saiu até hoje, eu não entendo da onde, uma menina, com uma roupa toda surrada, uma camiseta, um shortinho, uma menininha na base de uns 7, 8 anos, toda descabelada. Ela deu um papelzinho para mim, um papelzinho que não era esse folheto comum que irmãos evangelizam, um papelzinho de igreja, com uma mensagem bíblica. Eu peguei, antes de eu ler, eu já fui impactado pela figura da criança, o frio que estava, a alegria que ela veio entregar. Esse amigo meu, na época ele era desviado do evangelho, e aí nós paramos um minutinho, lemos, e hoje eu não me recordo a mensagem que estava ali. Mas a mensagem que estava ali, o que eu me recordo é que ela falou tanto comigo como com aquele colega que estava do lado. Entrou algo muito profundo no meu peito naquela noite, que hoje eu entendo como temor. Aquilo me fez tremer as pernas de uma tal maneira que me deu vontade de ir para casa. Eu ia para outra direção que esse amigo, eu resolvi ir para casa. Uma certa vez, também saindo do trabalho com ele, eu tinha aí coisa de alguns dias, acho que acredito de meses, 1 mês ou 2 meses já, que fui para a igreja, que confessei Cristo como Salvador, e eu lembro que eu saí do trabalho, eu lembro que eu saí daquele dia, eu trabalhava em Diadema, e eu vim com uma vontade muito grande de beber cerveja. Precisava tomar uma cerveja. Quem ainda toma cerveja, eu falo porque pessoas que acompanham a nossa live, conhecidos meus, são pessoas que ainda bebem. E eu falo isso não como crítica, né? E os que estão assistindo e beberam sabem muito disso, que na época que bebíamos, qualquer calor, um pouco a mais que batia, se não tomasse uma cerveja, era algo assim de morrer do coração. E eu saí do serviço aquele dia, sabe, ansioso demais, eu precisava tomar uma cerveja. E eu chamei esse cara para ir junto. Ele olhou meio estranho e falou, tá bom, eu vou com você. E ele me acompanhou até esse bar, chegou lá, pedimos, e eu comecei a beber e eu não consegui beber mais do que a metade nem da garrafa, do copo. Ele bebeu tudo, ele não estava muitos anos na presença, para ele ainda foi mais fácil. Mas eu estava no impacto do primeiro amor, e o que Deus já havia feito no espiritual da minha vida foi tão profundo, que por mais que a minha carne gritasse pelas coisas do mundo, o meu espírito já não queria mais. A bebida e o alimento que o meu espírito e a minha alma desejava já eram sobrenatural. E naquele certo momento ali ele falou assim para mim, Douglas, eu só vim porque você me chamou, mas eu sabia que você não ia conseguir. E aquilo me deu uma grande tristeza, não pelo que ele falou, mas pela acusação que entrou no meu coração de estar tentando fazer algo que no meu espírito eu já entendia que não era mais. Por mais que havia pouco tempo na presença de Deus. É o que essa palavra aí, esse texto em Deuteronômio está nos falando. Não só pelo que as pessoas veem, mas pela identidade que você sabe que você tem. A sua identidade e a minha identidade é celestial.
fisicamente, humanamente, nós possuímos um RG, um registro geral. Mas esse registro geral não serve lá em cima. Ele não serve para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é identificado por uma unção, por um brilho, por uma graça, por um algo tão profundo na minha vida e na tua vida, a qual não é explicado, muitas vezes com palavras. Mas a Bíblia nos fala que a unção, ela faz a diferença e ela quebra todo jugo. Há um brilho espiritual na minha vida e na tua vida, a qual talvez você não acredite mais que tenha. Talvez você pense que ele não brilha mais como antes. Talvez não deva nem brilhar mesmo, só Deus sabe. Mas o Espírito de Deus, ele nos traz à memória os primeiros dias de caminhada com ele. Talvez as pessoas possam não nos olhar nos dias de hoje e nos enxergar como esse texto aí disse que Deus gostaria que o mundo nos enxergasse. Mas ainda há uma esperança de sermos tão brilhantes em Cristo Jesus, e brilhantes eu digo não só no termo de sermos inteligentes como Cristo quer, mas brilhante em termos de luz, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Há a possibilidade de sermos tão brilhantes e ilustres em Cristo Jesus como fomos antigamente. E eu creio por essa palavra que Deus está nos despertando para isso também, entre tantas coisas que Ele quer nos falar através dessa palavra nesse momento. Que em nome de Jesus Cristo, não estou finalizando a mensagem, mas que em nome de Jesus Cristo nós venhamos retornar a essa caminhada e a esse temor, e sermos tão fervorosos em oração como éramos antigamente em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Portanto, dando continuidade, é um salmo como este que relembraria os hebreus para continuarem sendo hebreus, com fortes laços fraternais, para que em nome de Jesus Cristo a identidade do povo de Deus viesse permanecer. Há uma importância muito grande em resgatarmos essa identidade. Primeiramente, para nós mesmos. Porque antes do mundo nos ver, somos nós que sentimos que as coisas não estão boas. Mas muitas vezes acarretamos no tempo de caminhada tantas coisas ruins que o orgulho faz com que nós não viemos aceitar mais que não estamos bem. Nós precisamos aceitar quando estamos sentindo que não estamos bem, que verdadeiramente não estamos, para que Deus venha se compadecer da humildade do crente e venha nos socorrer, como ele diz lá em Isaías 41:10. Venha verdadeiramente nos esforçar, nos levantar, nos sustentar com a sua mão direita. E nós venhamos dar continuidade a uma caminhada em nome de Jesus Cristo. Bom? Salmo 133, o versículo 1, isso foi só uma introdução do que nós vamos aí começar a falar, né? Eu falo isso, uma introdução, irmão, não como um jargão aí de pregador, não. Realmente é uma introdução que foi preparada para estarmos dando ênfase direta agora a cada um dos versículos. Vou estar correndo um pouquinho para não segurar um pouco os irmãos. Eu não sei mexer muito aqui, irmãos, e hoje eu não está subindo aqui para mim as pessoas que estão entrando e nem o nome das pessoas. Dá para ver aqui pequenininho, está um pouco escuro aqui, eu vejo aqui o rosto de alguns. Então, para não pecar com alguns irmãos, eu não vou estar aqui, né, tentar aqui fuçar para ver se eu consigo aqui. Não consegui não, né? Para ver se alguns irmãos aqui eu consigo estar
tá observando aqui. Mas eu vou chamar os universitários aqui daqui a pouco, né? Minha filha Gabriela, não sei se ela está online, se ela tiver, e der para ela vir me auxiliar aqui, ela vai me auxiliar aqui, tá bom? Vamos dar continuidade. Salmo 133, o versículo 1, fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então estão em foco aí os hebreus, a questão do versículo 1. E agora sujeitados a fatores universalizadores após o retorno do cativeiro babilônico, aprendendo os caminhos do mundo helenista. O que era esse mundo helenista? Ou conhecido como helenismo, também conhecido como período helenístico. Foi um período da história que representou a expansão da cultura grega, também chamada de cultura helenista. Durante este período, a Grécia esteve sob domínio da Macedônia, comandada pelo imperador Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Esse período de expansão deu-se entre 338 a.C. e 146 a.C. Então esse helenismo, essa expansão do povo grego, dos seus costumes, estava influenciando de tal forma o povo de Deus que poderia deturpar a fé de muitos. Então agora que Israel se expandia para fora, enquanto seus vizinhos se expandiam internamente, deixa eu consertar aqui, internamente, seria possível conservar os hebreus dentro de seu contexto distintivo, que fora criado por serem eles o povo da lei, como nós lemos lá no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 8 de Deuteronômio. E o autor dessa pequena porção da literatura, da sabedoria, ele esperava que suas palavras ajudassem Israel a reter sua fraternidade espiritual. E naturalmente essas palavras aplicavam-se a indivíduos e não somente a comunidades nacionais. Mas podemos estar seguros de que a inspiração da paz era uma preocupação que dizia respeito a laços nacionalistas na nação restaurada de Israel. Eu tenho uma ilustração aqui, antes deixa eu ver aqui para mim. Eu preciso ver aqui como é que o povo sobe o nome do povo aí. Obrigado, ela me ajudou aqui. Agora dá para cumprimentar os irmãos aqui. A Gisele está com a gente aí, a Lohane, Pai do Senhor para todos. A Elizabeth, já tinha saudado ela. A Gabriela, minha filha, entrou agora também. Camila. Vai dando um joinha aí, irmãos. Vai aparecendo o nome. Os irmãos que eu ainda não cumprimentei, faço questão de estar cumprimentando, tá bom? Então vamos aí. Vou ler uma breve ilustração aqui. Uma ilustração cristã. E eu queria que você prestasse bem atenção. Iremonger era filho de um arcebispo da comunidade anglicana. Poderia esperar que ele saísse apenas um homem daqueles que diziam: somente nós, os anglicanos. Mas, se ele era um fiel denominacionalista que galgara a elevada posição de arcebispo de Canterbury, estava sempre olhando por cima das muralhas de sua denominação e espiando os acampamentos das denominações rivais. Ele queria saber o que de bom haveria do outro lado do muro e desejava compartilhar do bem que eles tinham em sua própria comunidade. Ele cultivava uma paixão pela unidade cristã que ultrapassava em muitos as conveniências das organizações unificadas. Em um discurso feito na cidade de Nova York, ele declarou que não era principalmente um representante da Inglaterra nem do ramo inglês da Igreja Católica,
mas um ministro do Evangelho universal da própria Igreja Católica. Um termo que usou sem o sentido romano. Tá. O que ele estava dizendo aqui? Que o motivo dele ficar observando de dentro do contexto litúrgico anglicano para o lado de fora do muro e observar o costume daquelas outras denominações era simplesmente, como foi dita aí a ilustração, para ver o que de bom eles tinham para ele trazer para o contexto deles ali, para trazer melhorias e mudanças. Já diferente de muitas denominações, nós estamos falando aqui de um texto que fala de uma comunhão, não só de irmãos de dentro de casa, do emprego, mas de igrejas. Igrejas. E é triste dizer isso. Esse irmão, ele olhava para as outras igrejas para extrair o que de bom eles tinham para agregar também no ministério deles. Então vamos dar um exemplo aqui. Entre tantas coisas boas que a Igreja Deus e Amor tem, uma das coisas que eu gostaria de colocar dentro da minha igreja é o fervor na oração. É isso mais ou menos que ele fazia. Deixa eu dar outra olhada por cima do muro. Igreja Renascer em Cristo. Olha, entre tantas coisas que a Renascer Praise tem, a Renascer em Cristo tem, que eu gostaria de trazer para a minha denominação, é essa pegada que eles têm na obra e no louvor. Vamos olhar por cima de outro muro. Igreja da Graça. Entre tantas coisas boas que eles possuem, o que eu gostaria, não dá para trazer tudo, mas entre tantas coisas eu gostaria de trazer para dentro da minha igreja a questão da ministração da palavra. Uma ministração responsiva, direcionada, pautada no Espírito. E assim sucessivamente, é o que esse homem fazia. E o que nós deveríamos fazer, que é olhar por cima do muro da nossa denominação, para enxergar o que de bom tem o irmão. Não só olhar por cima do muro, esquecer das coisas boas e só ficar olhando os defeitos. Porque se desse lado do muro aqui que eu estou, tem um Douglas ou qualquer outro olhando lá na denominação os defeitos, pode crer que na outra também tem alguém olhando os meus defeitos. Ambos estamos errados. Então ambos temos que aprender. E ser recíprocos. Temos essa troca de afetividade para que seja bom e suave que os irmãos realmente vivam em união. Que é o que o texto aqui está nos levando a aprender e crer em nome de Jesus Cristo. Correto? Então seguimos aqui a reflexão. Contraste-se isso com a posição assumida por muitos homens da igreja que pensam ser uma virtude a crítica, a desunião e a intolerância. Que virtude tem na crítica? Que virtude tem na desunião? E que virtude tem na intolerância? E a intolerância eu vou generalizar. E vou aí, dar uma cutucada. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Eu lembro quando criança, eu cresci num lar onde muitos dos meus parentes ainda frequentam o candomblé. E temos um respeito com o outro para com essa questão. Não há problema nenhum, né? Eles ainda frequentam e nós nos damos muito bem. Mas eu lembro quando criança, eu morador ali do Cangaíba, morando na casa da minha avó, minha tia, minha prima ainda eram frequentadoras, a minha prima hoje não mais, mas a minha tia ainda, e
E eu me lembro que pessoas andavam pela rua com a vestimenta do candomblé, como pessoas andam pela rua com a sua indumentária cristã. Mas se havia, eu não me lembro. Mas também não me lembro de ter visto um confronto tão assíduo quanto nos dias de hoje. Essa questão de passar alguém com um turbante, com as suas guias, e ser apedrejado, ser agredido. Um homossexual, pelo menos na época que eu era criança, andava pela rua com a sua decisão de ser um homossexual, uma mulher com a sua decisão de ser uma lésbica. Não havia essa questão dessa agressão toda. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, sim. Agora eu estou falando de questão de virtude. Há alguma virtude na crítica a eles? E se há crítica deles para conosco também, há alguma virtude na crítica? Há alguma virtude na desunião e há alguma virtude na intolerância? Eu não estou falando aqui de obrigações. Mesmo eu não tenho que frequentar onde eles frequentam, eles também não têm obrigação de frequentar onde eu frequento. Cada denominação e cada fé tem o seu artifício para ganhar as suas almas para Cristo ou ganhar as suas almas para toda ou qualquer entidade. Então respeitemo-nos uns aos outros para que a paz venha permanecer. Que saia a intolerância, que saia a crítica, que saia essa desunião. E fique cada um no seu quadrado. E cada um faça o que saiba que tem que fazer. Cada um faça a pregação da tua fé, independente do que cada um acredita. Cada um faça a pregação da tua fé com respeito. Para que se acheguemos ao resultado que venha favorecer a todos. De repente eu possa estar sendo para alguns, sei lá, alguns possam não estar entendendo, mas nós estamos falando aqui, a pergunta é se há alguma virtude, se há algum benefício na crítica, na desunião e na intolerância. É isso que eu estou dizendo. Se há alguma virtude nisso, boa sorte, mas acredito que não há virtude nenhuma nisso. Não há benefício nenhum em questão de criticar o que o fulano e o Bertano acredita ou segue. Não há virtude nenhuma na desunião e nem na intolerância. Então vamos ser mais observantes nessas coisas e mais vigilantes em nome de Jesus. Então vamos seguir aqui. Tais homens nunca olharam para fora de suas muralhas denominacionais, exceto para ver como apontar seus mísseis contra os acampamentos, entre aspas, inimigos. Porque muitas vezes estamos atirando contra outro que não é nosso inimigo. Mas simplesmente porque eu não aceito a maneira dele ser, a maneira dele fazer, como ele faz o culto dele. Paulo falou que não importava como Cristo fosse pregado, desde que fosse. Cristo também disse aqui, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se porventura esse irmão ou essa irmã, esse povo está espalhando, não é problema nosso. Se o problema é interno, julguemos nós, é o que a Bíblia ensina. Se é externo, que julgue o Senhor. Bom? Então vamos lá. Contraste-se isso com a posição assumida por muitos homens da igreja que pensam ter uma virtude, a crítica, a desunião e a intolerância. Então deixemos isso de lado. Bom? Salmo 133, versículo 2. Estou correndo um pouquinho aqui que hoje eu dei uma esticada. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão
e que desce a orla das suas vestes. Esse versículo não toca no coração dos povos ocidentais, que somos nós. E talvez soe com excessivo sentimentalismo para nós. Também não acredito nisso. Para dizer o mínimo. Parece bastante estranho. No caso dos hebreus, porém, as coisas não eram assim. Em primeiro lugar, estamos falando acerca de Arão, o sumo sacerdote, que servia toda a comunidade dos irmãos, sendo a mais alta figura religiosa da terra prometida. Fazia parte de suas responsabilidades produzir a unidade da fé e na prática. Era sua tarefa deixar o exemplo de fraternidade sincera. E em segundo lugar, temos a honrosa barba, altamente respeitada pela mente dos hebreus. Uma boa barba era sinal de distinção e sabedoria. Isso lá no Oriente Médio, não aqui no Ocidente, né? Deixa eu falar uma coisinha, olha. Eita! Eu sou fã de respeitar o que algumas denominações dizem. Então vamos lá, se eu faço parte de um ministério, que o obreiro, eu lá no caso, não seria um membro comum. Ah, você é pastor, então você não é um membro comum. Então aqui nessa denominação, os obreiros não utilizam barba. Então se eu quero ficar naquela igreja que lá não permite barba para obreiro, eu tenho que rapar. Ah, e a Bíblia diz o quê? Não interessa nessa parte o que a Bíblia diz. Interessa que realmente a Bíblia não mostra que a barba é pecado. Não é. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Mas sim, em algumas igrejas, o costume interno manda que obreiros, não os membros, mas o obreiro, caba lá do altar, seja com a barba feitinha, que o obreiro que quer ficar nessa igreja rape a barba. Simples assim. Se você acha que, não, eu não rapo a minha barba, então vai para uma igreja onde permita que o obreiro use barba. Não faça confusão. Se você tem algum problema para rapar a barba, porque a igreja que você congrega não aceita o obreiro de barba, ou mesmo membro de barba, vá para uma igreja que aceite você com a sua barba. É melhor do que você ficar aí em uma igreja em que há tantos anos já tem esse costume e chega você agora querendo fazer auê. É errado. É errado, irmão. Então, é a mesma coisa mulheres. Ah, tem mulher que gosta de cortar o cabelo curtinho. Ah, mas na igreja que eu fui em tal igreja e gostou dessa igreja. Ah, mas lá as irmãs ou os pastores olham com maus olhos as irmãs de cabelo curto. Então vai para uma igreja, irmão, onde aceitam você com cabelo curto. Se na igreja que você está indo, olham você com maus olhos porque seu cabelo é longo demais, irmã, vai para uma igreja onde aceita você com seu cabelo longo. Agora, questão de roupa curta, decote, aí já é igreja nenhuma. É igual homens. Tem roupa que não é viável para um homem usar, mas nem dentro nem fora da igreja. É igual a questão da bermuda. Bermuda não é pecado. Mas, decorrente à chamada que eu possuo, eu vou ver se é viável ou não eu andar de certa maneira. Tem coisas que não dá mais para mim, tem coisas que não dá mais para você. E você sabe o que não dá mais. Não é a regra da igreja A ou a regra da igreja B, muitas vezes, que vai dizer como você tem que andar. Mas é o Espírito de Deus que vai determinar na tua alma, no teu coração, a maneira correta de um santo homem e de uma santa mulher de Deus se portar. Agora, em questão da regra, dos usos e costumes, regime interno da igreja, a ideia é essa. Se você não está bem lá com as regras de lá, vai para um lugar onde você se sinta bem. Agora veja bem, se o lugar que você quer ir está tudo à vontade demais, cuidado, para você não estar entrando numa igreja de porta larga também. Capítulo 7
de Mateus, versículo 13 e 14 para sua meditação, tá bom? Vamos seguir aqui em nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, temos de considerar o precioso óleo da unção, a unção para o ofício sacerdotal. O trabalho de um homem tornava-se oficial mediante essa unção, e ele era ungido para servir a comunidade. 1 Pedro já mostra uma unção diferente para os tempos de hoje, tá? Hoje a unção é pelo Espírito, porque todos somos reis e sacerdotes. Mas, naquela época era diferente. Sob a direção de Deus, existia a unção dos sacerdotes, que é o que nós estamos falando. E aí existe aí alguns textos que eu não vou me alongar em lê-los, mas vou citá-los. Êxodo 30:30, Êxodo 29:7, Levíticos 8:12. Também fala da unção dos reis. Fala que o azeite era derramado sobre eles na consagração para o cargo como servos de Deus. Saul, em 1 Samuel 10, versículo 1, Davi, 1 Samuel 16, versículo 13, 2 Samuel 2, 4 e 11, versículo 7. O rei Jeú, profeta Jeú, perdão, em rei também, unção de rei, Jeú era o rei, 2 Reis 9, versículo 1 e versículo 3, e o rei Salomão, 1 Reis 1, versículo 39. Também tem aí 2 Reis 11, versículo 12, 2 Crônicas 23, 11. Também fala da unção dos profetas. E aí tem um exemplo aqui ilustre de Elias ungindo Eliseu. Tem uma controvérsia aí, mas isso fica para depois, tá bom? Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. E reunindo agora essas três coisas, nós podemos ver a força que esse versículo tinha para os hebreus. A questão do versículo 2 aqui do Salmo 133. Né? E seu intuito era levá-los a emprestar grande valor à unidade da fé e à unidade da nação em Israel. E essa copiosa efusão da cabeça do sumo sacerdote diferia da aspersão feita na testa dos sacerdotes ordinários, dos menores. E o salmista chamou a unção de preciosa em referência à graça espiritual do amor. O primeiro fruto do Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, do qual era uma imagem. O Espírito Santo foi o precioso unguento com o qual, em sua infinita plenitude, o Messias havia sido ungido. Isso está relatado em João 3,34, que diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus Espírito por medida. E para terminarmos aqui, o Salmo 133, versículo 3, que fala: como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E diz aqui que nós não temos aqui o Monte Sião em Jerusalém, mas Sião, que fazia parte da cadeia do Hermon. Sobre esse monte o orvalho cai muito copioso, assim, sabe, continuamente. Conta-se a história que devido a esse orvalho, mesmo em tempo seco, as tendas das pessoas ficam tão molhadas como se tivesse chovido a noite inteira. O orvalho do que normalmente chamamos de Hermon não atinge Jerusalém por causa da distância. E se esse lugar mais distante está aqui em foco, então o autor aplicou aí uma hipérbole oriental. Seja como for, sem água a terra fica seca e estéril, mas com água surge a fertilidade e a prosperidade. E essas coisas são produtos da fraternidade sob a direção e a bênção de Deus. O orvalho representa o que é refrescante, doador da vida, um símbolo apropriado para a bênção do Senhor. Mas essa bênção é conformidade
através de instrumentos humanos que vivem no espírito do amor. Devemos tomar o orvalho de Hermon como um orvalho especial. O copioso orvalho do Hermon foi associado ao óleo copioso da unção, que tinha que tomar todo o corpo, toda a orla do vestido. E Deus decretou sua bênção sobre Jerusalém. E essa bênção era especialmente a vida para sempre. Vida longa e prosperidade material e espiritual eram os ideais dos hebreus. E a guarda da lei era declarada como produtora desse tipo de vida. Deuteronômio 4:1 diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Mas isso só se tornaria realidade se Jerusalém contasse com uma comunidade de irmãos que vivessem em harmonia. Caso contrário, essa bênção poderia falhar. A contenção sempre faz a bênção divina fracassar. Então eu não posso conter o que Deus quer jorrar. E eu só posso conter o que Deus quer jorrar quando eu deixo de viver essa comunhão e essa harmonia entre irmãos. Para a gente terminar aqui, este versículo tem sido cristianizado para falar sobre as bênçãos que Cristo traz por meio de seu evangelho e através de sua igreja. Meio do evangelho por ser uma boa nova. Louvado seja Deus. Segundo as Crônicas 13, segundo aos Coríntios 13:11 diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados. Olha, presta atenção. Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados. Sede consolados. Como é que eu vou ser consolado? Eu só posso ser consolado por outra pessoa. Como é que uma outra pessoa vai me consolar se ela não tem comunhão comigo? Ser de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Mas o amor é necessário para que isso se torne uma realidade prática. Dessa maneira, as palavras para sempre são aplicáveis à vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que a comunhão em Cristo Jesus venha ordenar a bênção de Deus na nossa vida. Nós temos a responsabilidade de, em Cristo Jesus, vivemos em comunhão um para com o outro, para que Deus venha nos abençoar eternamente em nome de Jesus, tá bom? Salmo 133 foi o que nós meditamos aí e estudamos também em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar os irmãos, que essa comunhão venha se estender no reino de Deus, né, e no povo de Deus em nome de Jesus. Falo no reino de Deus porque se nós somos de Cristo, nós fazemos parte desse reino. Então que esse reino venha a ser repleto não só da paz de Cristo Jesus, mas que essa comunhão venha penetrar em nós pelo Espírito e nós venhamos vivê-la, né, para com os irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, que essa comunhão que foi decretada por Cristo ali na Santa Ceia e em todo o seu ministério durante esses 3 anos e pouco, venha se cumprir em nossas vidas, dentro da nossa casa e dentro das denominações em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha confirmar, Deus, esta palavra, este salmo, na vida da tua igreja na terra. E que nós venhamos viver essa comunhão com o Senhor aí no céu, quando o Senhor novamente for cear conosco. No nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.
Edilamara, Deus abençoe novamente, irmã. Dá um abraço para todo mundo aí de Uberaba. Deus abençoe, Eliana, obrigado mais uma vez. Deus abençoe todos aí. Nossa irmã Júlia, beijão. Eduardo, Deus abençoe mais uma vez. Irmão Pedro, Pai do Senhor Jesus, e que a comunhão de Cristo venha perpetuar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Pai do Senhor Jesus a todos. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos. Pai do Senhor Francisco, em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão,